vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Muito bem, Arnaldo, tá aí, o Mailton apresentado e o Casares falando, ele falou numa nova entrevista, ele tinha dado uma entrevista para o Eduardo Afonso da ESPN, nosso companheiro, e agora também deu entrevista para o GE.com, é isso? E também para o pessoal do Arquibancada Tricolor. Bom, o Mailton acho uma contratação muito boa para o São Paulo 2025. É isso, né? Você tem um tipo de jogo, começa a jogar com 3 zagueiros e vai peneirar. Na Série B é um jogador que preenche uma característica que o seu elenco não tem, né? Então o Mailton vinha muito bem na Chapecoense, que jogava com 3 zagueiros, fazia gols, estava emprestado pelo Metalist, o Metalist tinha uma dívida com o São Paulo repactua a questão com o Metalist e traz o jogador sem pagar nada, com salário ok, saindo da Chapecoense para o São Paulo. Esse é o São Paulo 2025. 26 anos, 20 para 27, é isso. Esse é o jogador São Paulo de 2025. Não deveria ser nem o Oscar e o Marcos Leonardo, que foi o sonho recente, só se fosse naquela contingência tal. Só que o Mailton, ele vem para jogar no São Paulo não para ir embora em dezembro, como iria o Marcos Leonardo. Ele vem para jogar 3 anos no São Paulo. É isso. Ok, é um bom jogador. Não digo que tenha sido um baita do insight do scout, porque até eu que gosto de ver a Série B de vez em quando, vocês não veem. A Chapecoense joga no campo sintético ainda, botou para o campo sintético, está entre as 4 primeiras lá e tal. Ele vinha se destacando rápido. Só ver os jogos da Chapecoense, ou, como o Bessone falar, você vai aqui a tabela da Série B. Artilheiros, depois do Pedro Rocha, do Remo lá, que é atacante, um dos artilheiros do campeonato é o Mailton. Então não é só gol, é cruzamento e tal. Então acho uma boa contratação para o São Paulo e que pode, enfim, dar uma alternativa ao Cédric, que é um bom jogador, mas é um lateral mais defensivo, mais construtor de boné do que um lateral ofensivo. Ele é um lateral ofensivo e acho que vai ajudar já a partir do domingo contra o Botafogo. Bom, como Casares, depois de falar com o Eduardo Afonso, falou com a turma do GE, agora falou com a Arquibancada Tricolor, aos poucos ele está conseguindo, e aí eu concluo que, como o Massini vem falando aqui, a questão da comunicação, quanto mais ele está tentando se comunicar, mais claro ele vai ficando. Então, dessa entrevista do Eduardo Afonso agora para o pessoal da Arquibancada Tricolor, está mais claro ainda esse trecho. E acho que as funções das entrevistas são essas, né? Esclarecer o público, né? Esclarecer o torcedor e tudo mais. Então, vamos ver a aspa de hoje para você comparar com o que você acabou de ouvir. Não se muda uma cultura de décadas em semanas. Há um descompasso do quanto se gasta no futebol que hoje custa caro demais. Manter uma operação com, por exemplo, avião fretado, hotéis, estádio, gramado, centro de treinamento e profissionais de primeira linha não é barato. Então, ao menos até se encontrar um equilíbrio entre receita e despesa, precisamos acertar as contas com a venda de atletas. O futebol precisa se pagar. Óbvio. Mas, ao dar uma declaração dessa, ele explicita uma coisa. O orçamento elaborado para o futebol do São Paulo de 2025 não era factível. Certo? As metas colocadas não eram... Não, porque se você gastou em 2024 600 milhões com o futebol e a sua meta orçamentária, o seu limite orçamentário de 2025 é 400, você não consegue tirar 200 milhões no estalar de dedos, com contratos vigentes. É impossível. É impossível. A não ser que você parta para renegociação de contratos que muitas vezes acabam sendo mais dispendiosos do que você ir com o contrato até o final. Você tinha como gastar menos que o São Paulo gasta hoje e ainda assim ficar abaixo do orçamento, ficar mais próximo do orçamento pelo menos? Sim, você não precisaria ter contratado o Oscar. Agora, fora o Oscar, pouca coisa a se fazer com o time de futebol para 2025, de uma hora para outra, né, de dezembro de 24 para janeiro de 25, que foi a trava, de uma hora para outra, como ele acabou de falar aqui, sem que você não corra muitos riscos numa Série A, que é essa Série A que a gente está vendo, que todos os clubes de futebol da Série A estão na contramão, inclusive os que subiram da Série B. A gente estava falando quanto investiram os clubes que subiram da Série B, quanto eles aumentaram o orçamento de 2024 para 2025. Então, o plano de redução de gastos, ele é necessário
ele é fundamental, é a única saída, mas ele precisava ser mais bem elaborado. Com uma... então, ó, de 2024 para 2025 a gente vai cair 100 milhões. De 2025 para 2026, mais 100 milhões. E tal, e vai estabelecendo uma situação plausível. Então, todos os contratos acima de... Quantos dígitos são? 1 milhão? De 6 dígitos, a partir de 2026, não serão renovados. Esse é um plano de redução de gastos. Né? E aí, obviamente, como ele fala aqui, se você não consegue de uma hora para outra reduzir completamente o seu gasto, qual é o jeito de você fechar no azul? Você vender jogador. É simplesmente o que está acontecendo. Agora, ele só vai colocar essa questão e admitir que o plano não foi bem elaborado, não era factível de cumprir, quando a torcida do São Paulo se levanta contra isso. Porque nunca foi claro para a torcida do São Paulo. E eu insisto, se a torcida do São Paulo fosse comunicar, a torcida, não 50 conselheiros, que 2025 seria um ano de pouco investimento no futebol, de redução da folha de pagamento e de venda de jovens, não teria criado uma expectativa de made in Cotia, a base não sei o que lá, a base tem que jogar, a base está não sei o que lá. Não teria sido criado. O que ele está tentando fazer agora com o leite derramado é estancar algumas feridas. Mas está claro, e o São Paulo vai continuar vendendo em 2025, porque aí não vai acontecer mais como acontecia. Não pode mais acontecer mais como acontecia. Não pode o clube não fechar no azul. E para fechar no azul tem uma única forma. Vender jogador. Ontem a gente estava com o conselheiro da oposição que mais faz barulho hoje no São Paulo, o Flávio Marques, que é, aliás, especialista em finanças. Toda reunião do conselho ele fala, isso aqui não está rolando, isso aqui não está rolando, isso aqui não está rolando, não está bom, essa linha não sei o que lá, essa linha não sei o que lá. Embora a oposição hoje no São Paulo não faça cócegas ao Casares, o prestígio e a autonomia que ele tinha não é mais o mesmo. E o Flávio Marques falou, o orçamento no futebol não era factível de ser cumprido. O cara da oposição. Por isso que eu coloquei ontem aquele negócio do 155. Então foi muito conservador, né? A venda de jogador, o 155. Não nesse aspecto, Vessone, porque eu acho que foi... o ideal seria você precisar vender só 155 e não 250, como o São Paulo está vendendo. Então. O que não é factível é você passar de 600 milhões para 400 milhões com contratos vigentes. É impossível. Insisto, não digo barbeiragem, mas a sinalização de que não seria cumprido, a primeira sinalização foi a contratação do Oscar em janeiro mesmo. Porque assim, então é impossível e nós vamos reduzir a folha de pagamento. Então vamos mandar 25 embora, vamos trazer 4. Então a gente reduz um pouco, não reduz totalmente, senão a gente não tem time para jogar. Porque na verdade chegou um momento que não tinha time para jogar, né? Agora mudou um pouco, agora tem 2 competições, os caras da base tiveram que jogar. Não tinha time para jogar. Não tinha 22 jogadores, não tinha 23 jogadores, né? No início, naquele rebuliço todo. Então, eu acho que aí que está. Não é que é tudo bem, mas se as coisas forem comunicadas de uma forma mais clara, se o orçamento for sendo repactuado, não cumprir o orçamento de 2025 significa que vai ter um orçamento de 2026 mais apertado do que seria, certo? A água limpa lá vai demorar mais tempo. Só que as pessoas precisam comunicar essas coisas. Senão, não quando tem hashtag Fora Casares e aí essa é outra coisa, é outra parte da entrevista para o Eduardo Afonso, que está sendo colocado para depois, e tem um projeto muito polêmico na rua para ser aprovado pelo Conselho. Eu acho que o Casares, na minha interpretação, está tentando limpar a área para tentar aprovar o projeto de parceria da base, que não será fácil. Porque a credibilidade de quem governa foi sendo arranhada. E vender 30% da sua base não é fácil. Não é fácil, ainda mais num clube que cultua a base como o São Paulo. Não vai ser fácil passar esse negócio. Ele pode falar, cada comunicação dele, a de ontem teve, nós vamos colocar na bolsa, o Marinax pode ser um investidor, mas o fundo é o do Galápagos, e papapá, e tal. De novo, ele não citou na entrevista de ontem o aporte inicial desse fundo. O aporte inicial, apurado pelos companheiros do GE, é de 250 milhões. Eu falei ontem e repito,
dinheiro de pinga. E por 250 milhões de aporte inicial, não vai rolar. Porque o São Paulo já vendeu 250 milhões sem parceiro esse ano, vendendo mal. Então, esse número de venda, ele sabota o aporte inicial para esse fundo da base. Se a parceria tivesse valendo, 75 não era do clube. Dos 200. Não, e o São Paulo arrecadou o conselheiro... o São Paulo arrecadou esse dinheiro vendendo mal. O que o conselheiro da oposição falou ontem? Sobre? O Flávio Marcos, sobre o... Ele falou, os números divulgados, ele falou, nós não tivemos acesso, porque ele não foi ainda apresentado ao conselho, só ao conselho de administração. Nós, conselheiros, agora esses números aí, não tem a menor possibilidade. É. Agora, assim, ele é de oposição, só que tem gente da situação, sabe a velha guarda da Portela? Uhum. Quem construiu Cotia, quem tem lá o nome no... Esses caras não vão vender 30%. E não estou falando da galera da situação, não estou falando do Flávio Marques. É, sim. Não vão deixar passar um projeto que vende 30% da base para um aporte inicial de 250 milhões, porque é um dinheiro de pinga. Nessas loucuras que o futebol está fazendo de valores, é pouco mesmo. São Paulo. E aí você vê jogadores que somam 7 jogos, Henrique Carmo, nenhum jogo, o Ângelo vai bater 227 milhões de reais. Aí nós falamos ontem, com os 30 milhões do Rodrigo Nestor, que vai ser vendido no final do ano, já está emprestado, já foi 1,5 milhão de euros, vai bater 4 milhões e 700 mil euros, vai bater 257 milhões de reais. Até aqui, eu entendi, precisa vender, vende rápido, porque você não tem convicção de que o jogador vai render. O Lucas Ferreira foi vendido num cenário muito parecido com o que o Palmeiras vendeu o Gabriel Veron. O Palmeiras entendia que o Gabriel Veron não estava focado na carreira, o São Paulo também entendeu que o Lucas Ferreira não estava focado na carreira e negociou. Ninguém vai falar isso dessa maneira que eu falei, mas foi isso que aconteceu. Então aí você vende um jogador que vende antes dele dar resultado esportivo. E como você vende antes de dar resultado esportivo, você vende mais barato, porque você precisa do dinheiro. Tá, entendi. Isso acontecia com o Palmeiras quando o São Paulo contratou o Wilsinho. O Palmeiras era um time desorganizado, o São Paulo era um time organizado, o Palmeiras revelou o Wilsinho, o São Paulo foi lá e comprou o Wilsinho, porque o Wilsinho estava livre no mercado. Isso são ciclos, isso vai e vem. O que eu discuto só é por que o São Paulo pensa em fazer um processo de encontrar um parceiro para a base, que o Júlio Casares ontem disse para o Eduardo Afonso na ESPN, ele rejeita o título de vender a base, ele diz que é um negócio operacional, uma operacional, tem uma outra palavra que ele usou. Eu entendo que ele está procurando um sócio para a base, que é fazer o fundo Cotia com o investidor, seja quem for o investidor, seja o Marinac, seja outro investidor. Por que você vai pedir para esse investidor depositar 250 milhões de reais por um período de 15 anos, em que nesses 15 anos você vai ter em torno de 30% da receita dos jogadores sub-15, sub-17, sub-20, se em um ano, vendendo mal, você faz 257 milhões? A torcida. Cara, eu acho que vai ter um pouco sim de ansiedade, né? Isso é normal. Primeira partida ali indo pro Morumbi lotado. Pô, isso aí é. Tive a oportunidade de acompanhar o jogo contra o Atlético, deu para sentir um pouco ali lá ele. Mas foi um jogo bom onde a gente pôde ganhar. E agora tá podendo ali, se Deus quiser, ser relacionado e ir para o jogo. E se tá optando também por entrar no jogo, né? Sentir ali os primeiros momentos ali dentro do Morumbi, acho que vai ser importante sim. Ailton e Otávio Rocha, da Vável Brasil, bem-vindo ao São Paulo. Quero perguntar para você, claro, poucas semanas ainda, né, aqui no São Paulo, mas o esquema que o São Paulo usa, o 3-5-2, é o que você já está acostumado na Chapecoense, né? Queria saber se você já viu algumas semelhanças e até diferenças com o estilo de jogo do Gilmar, né, que era o seu técnico lá na Chape, e como que você acha que vai conseguir se adaptar por ali? Obrigado. Cara, eu acho que é um esquema bem parecido, né? Claro que tem algumas variações ali de treinador para treinador, e tem algumas coisas que eu estava acostumado a fazer, que aqui às vezes o Crespo quer que muda, mas isso aí é normal. As 2 primeiras semanas a gente vai ali durante os treinamentos conversando, ele vai me auxiliando do jeito que ele quer. Isso aí a gente tira de letra, né, como eu falei. Então tem sim essas variações de treinador para treinador, mas é um esquema bem parecido.